Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Um dia especial, que é o dia de hoje comemorado, né? Dia das Mães. E hoje eu tenho uma palavra, né? Para as mães, para os filhos, porque aquelas que nos gerou, aquelas que nos criou, porque mãe não é só aquela que gera, é aquela que cria, que cuida. Eu sou exemplo disso, porque eu perdi a minha mãe com 6 meses de idade e tive uma mãe que me criou, que eu considero com muito amor. E é um exemplo para mim, a minha mãe. Não me gerou, mas me criou com tanto amor, com tanta sabedoria. Eu quero levar isso para o resto da minha vida. Porque quantas histórias nós temos por aí de pessoas, de mães, de separações. E eu quero já entrar na palavra. Se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, seria Mulheres Guerreiras. E quantas nós temos por aí? Talvez é o seu caso. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Eu vou ler Ruth, do 1 ao 6. Vamos lá. Quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra, e o homem que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome e foi morar na terra de Moabe. Levou consigo sua esposa e 2 filhos, seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. Os 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém, de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Enquanto morava em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Os 2 jovens, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres de Moabe, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E ficaram morando ali quase 10 anos. Depois disso, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou completamente só, sem o seu marido e sem os seus 2 filhos. Amém? Essa mulher teve várias perdas, né? É o que a Bíblia está nos falando, é o que está escrito, é o que eu li. Ela teve a perda do seu marido, a perda dos seus 2 filhos. E a Bíblia ela não só nos fala de vitórias e conquistas. Às vezes passamos por perdas, decepções, constrangimentos, situações, porque a Bíblia é Deus nos ensinando, falando das nossas vidas, nos direcionando, nos encaminhando, nos exortando, falando das verdades. Porque você conhece pessoas que já perdeu filhos, maridos, filhos que perderam suas mães. É a vida, é a nossa caminhada aqui na terra, porque somos passageiros aqui, somos mordomos dessa vida. E essa mulher é um exemplo que eu quero trazer para nossas vidas aqui hoje, porque ela vai falar de mães e de filhos.
Porque mães que são exemplos, mães que são guerreiras, como a mensagem de hoje, e filhos também, que não as valorizam, que não as reconhecem, por diversas situações. E eu já vou entrar na palavra, como eu tinha dito, que a Bíblia não fala só das nossas vitórias, fala das nossas perdas, decepções, de dor, como Noemi passou. Você imagina uma mulher que perdeu o marido e os seus 2 filhos? Foi dores, não foi uma dor, foi dores na vida dela. Mas a história, se você ler ela por completa, ela mesmo sofrendo, ela foi a mãe de Ruth, a nora que sobrou do seu filho, de um de seus filhos, que a seguiu por reconhecer nela uma mãe, um exemplo. E ela seguiu a vida. Ruth seguiu Noemi, como ela disse, que até a morte ela seguiria Ruth. E ela deixou um exemplo de mãe. Ela, mesmo em meio às dores, ela deu um exemplo de mãe. Quantas mães nesse momento estão em meio às dores, mas não deixa de ser mãe? Mesmo com seus filhos longe, estão sempre de braços abertos. Ou aquelas que perderam seus filhos. Uma dor que só Jesus pode preencher esse vazio que fica nos corações de uma mãe que perde um filho. Porque não há outro que possa preencher o vazio que uma mãe, pela falta, pela distância. E tem um versículo que eu vou ler lá no final e você vai entender muito claro essa mensagem. Essa mulher, Noemi, deixou um exemplo de mãe. Mesmo com a perda que ela teve, a vida continuou. Sofreu muito, mas não deixou de ser mãe. Muitas mães sofrem perdas por criar seus filhos sozinhas, lutam, sofrem, choram, mas não deixam de ser mães. Quantas mães que nós vimos aí hoje que criam seus filhos sozinhas, por separações, por problemas familiares, por perda dos seus maridos. E são mulheres guerreiras, mulheres que criam seus filhos, são exemplos, mulheres que deixam um legado. Quantos exemplos de mães que nós temos? São muitos. E você conhece, ou você é um exemplo desse. Porque eu conheço várias. E eu tenho a minha mãe, que é uma guerreira, um exemplo que eu quero seguir. Porque, graças a Deus, ela está viva. Mesmo distante, como não passei com ela hoje, mas ela está sempre no meu coração. E quero honrar ela. Até a partir da minha ou dela. E quantos filhos não honram suas mães? Quantos filhos que não valorizam suas mães? Por problemas diversos. Eu quero falar com essa mãe que os seus filhos não te valorizam, não a reconhecem, por várias situações. Mas não deixam de ser mães.
querem seus filhos do lado, querem debaixo das suas asas. Mas a vida trouxe situações, trouxe separações, trouxe perdas. E você não está com seu filho hoje. Mas Deus tem visto as suas lutas, mulher. Deus tem visto as suas dificuldades, seus choros, as suas lágrimas, porque Ele é contigo. E que talvez você não conseguiu, talvez você não recebeu um valor que seu filho deveria te dar. Mas você é mãe, você é uma guerreira, você tem sofrido, você tem lutado e tem dado o exemplo de mãe. Como diz aquele ditado, uma mãe cria 10 filhos, cuida de 10 filhos. 10 filhos não cuida de uma mãe. É a vida. É o que nós vemos em muitas situações. Mães abandonadas, pais abandonados, pessoas que não valorizam suas mães porque estão velhas, pais que estão velhos, mas se esquece que amanhã ele vai ficar velho, ela vai ficar velha. Essa vida aqui, para aqueles que ficam, um dia nós vamos ficar velhos. Hoje talvez você não tenha valorizado sua mãe, seu pai. E amanhã seus filhos podem não te valorizar. Eu queria deixar essa mensagem não só para as mães, como eu já estou falando dos filhos, que não honram sua mãe, não honram os seus pais, o seu pai. E você que é mãe, e você que não é mãe, que eu creio que você não quer o que você tem feito com sua mãe, que seus filhos ou seus futuros filhos façam com você. Pessoas que estão perto das suas mães, mas não a reconhecem, não as valorizam. Pessoas que estão distantes das mães por várias situações, separações, perdas, brigas familiares, desentendimentos, e não valorizam. E eu quero te falar, filho, eu quero te falar, filha, não perca mais tempo. Valorize a sua mãe. Arrepende seus erros, das suas falhas. Mesmo que teve problemas, situações, ela sempre vai ser sua mãe. Ela sempre vai te amar. Foi ela que te gerou. Mesmo velhinha, respeite a sua mãe, honre ela, valorize ela. O Dia das Mães não é só hoje. O Dia das Mães é todos os dias. E amanhã pode ser você que vai colher os frutos que você plantou. Talvez você vai chorar na morte da sua mãe e não adianta mais chorar pela morte, porquanto você não fez em vida. Não adianta levar flores enquanto você não levou em vida. Valorize a sua mãe. Se arrepende-se. Mesmo contra dores, contra as lutas, contra decepções, perdoe. Ame sua mãe. Cuide dela, mesmo velhinha. Porque somos sem paciência. Quanto que sua mãe teve paciência quando você era bebê, quando você tinha dores, quando você chorava.
E hoje você não valoriza sua mãe, você não a reconhece, está de mal, está separado dela. E a sua mãe o ama muito, foi ela que te gerou. Uma mãe, ela pode até negar um filho por problemas psicológicos, problemas espirituais, mas ela nunca, uma mãe em sã consciência, em estado perfeito, vai negar um filho. E hoje o que nós mais vimos, filho negando suas mães, filhos se afastando das suas mães, filhos que não obedecem suas mães, filhos que não respeitam suas mães. Mas a vida os ensina. E eu queria deixar essa mensagem para você. Que você não desista dos seus filhos. Filho, não desista da sua mãe. Noemi foi uma guerreira. Noemi cuidou de Ruth. E Ruth se casou. E de Ruth saiu a geração de Davi. A descendência de Davi, que de Davi veio a descendência de Jesus. Mesmo com dores, com perdas, ela foi uma mãe exemplar, um exemplo de mãe. E eu quero ler o último versículo, para que você entenda o que eu quero te passar, o que Deus quer te passar. Está em Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. E eu profetizo sobre a sua vida, mãe. Mesmo entre as dores, as dificuldades, porque aquele que nos amou, que morreu na cruz por nós, só Ele pode trazer paz ao seu coração, trazer alegria ao seu coração, trazer conforto ao seu coração. Você que perdeu, você que está aí lutando contra as diversidades da vida, contra as situações, como Noemi perdeu seu marido, seus 2 filhos, mas foi um exemplo de mãe. E que você continue sendo um exemplo de mãe, uma mulher guerreira, mesmo que seus filhos não te reconheçam, não te valorizem, mas você é mãe e sempre vai ser mãe. Vencedores. Se você separar, está escrito, vence dores. Vence dores. Que o Espírito Santo, ai meu Deus, muito forte isso. Vence dores. Nós vencemos as dores para que nós tenhamos uma vida eterna, uma vida de alegria, uma vida de amor, mesmo que as dores venham, as lutas venham, mas nós temos que vencer para que nossa vida continue como a de Noemi, que foi mãe de Ruth, e Ruth foi a geradora, uma das principais do início da geração de Davi e de Jesus, de José, pai de Jesus. Porque Noemi foi um exemplo de mãe. E que você continue sendo essa mãe maravilhosa. Continue, mesmo diante das dores. Deus vai te honrar, filha. Deus não te abandonou. Deus tem vida às suas lágrimas. Deus tem vida às suas lutas. Ei, filho, ei, filha, peça perdão à sua mãe. Valorize ela todos os dias. Honre sua mãe, para que você colha bons frutos no amanhã.
Jesus te ama, mamãe. E eu também. Tenha uma noite abençoada. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mesmo diante das dores, busca em Cristo o conforto, a paz, a alegria. Tudo isso Ele tem para a sua vida, para o seu coração. Que você alcance essa graça, porque hoje nós vivemos pela graça de Deus. E é pelo Filho Jesus, que morreu e ressuscitou na cruz, que vamos alcançar isso. Que Deus abençoe a sua vida. Jesus te ama. Uma noite abençoada. Parabéns para todas as mamães desse Brasil, desse mundo, porque vocês são mulheres guerreiras. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Deus abençoa.